João, qual é a informação que você tem? É International Information? É International Information. É, Vitória. meu, o que você tem aí? Tem um artigo de opinião que foi publicado no NZZ, um dos jornais, aliás, o principal jornal da Suíça. Vou pedir para o Edson colocar aí na tela a capa dessa reportagem, que diz o seguinte, está em alemão, eu traduzi aqui, diz o seguinte: a corrupção está aumentando novamente na América Latina. Com o presidente Trump, a situação pode piorar ainda mais. O Brasil agora é tão corrupto quanto Belarus. Toda a América Latina está pior do que nunca. A Índia e a China estão se saindo melhor. Como isso chegou até aqui? Para o presidente Lula, os Estados Unidos estão por trás das investigações sobre o escândalo de corrupção que envolve a empresa estatal de petróleo, a Petrobras. O objetivo? Destruir a indústria brasileira. Esse artigo, Pitoli, é bastante extenso, eu recomendo a leitura, é muito bom, inclusive, fala sobre vários pontos da geopolítica e, no cenário aqui brasileiro, questiona o silêncio do presidente Lula em casos envolvendo a corrupção. Ô João, só entendendo, eles dizem que com Trump pode piorar porque Trump vai apurar. É isso que eu estou entendendo. Né? Eu também fiquei. Vai piorar o quê? Vai piorar a os índices de corrupção? corrupção ou a corrupção? Porque Não, com o Elon Musk agora colocando tudo às claras, eu fiquei curioso. Até manda para mim esse. O que eu entendi E colocando a China, dizendo que melhorou na China. Não, mas acho que tece algumas críticas ao presidente Trump. Tece críticas. Tece algumas críticas, sim. Não é um jornal que é muito amigável com o republicano, não. Será que é briga de companheiro? Não, mas o interessante é que fala de corrupção e mete o Lula na capa. Cadê a capa do artigo sim, aí? Sim, a capa do artigo. Edson, olha na capa. Olha quem tá na capa do artigo, amigo. De cara aparece o Nine. Olha o Nine aí, ó, na capa do negócio falando de corrupção. Então, acho que é importante a gente entender. Mas acho que o grande lance do artigo, eu acho, Bogão, que traz para mim, é Lula na capa de um artigo de um jornal internacional maior da Suíça falando de corrupção. O restante eu acredito que ele tenha roubado a lógica. Mas é importante, é importante. É importante a gente tratar e mostrar o que acontece. Porque se lá fora estão falando da gente. Por exemplo, a Transparência Internacional falando sobre Toffoli, que o Brasil deixa de ser um exportador de corrupção e agora passa a ser um exportador de impunidade. Ou seja, o Brasil é noticiário hoje, é notícia hoje e a manchete nunca é boba. Vitória, é uma situação, acho que óbvia, que o Trump ele está escrevendo uma nova ordem mundial. Tá? No que ele se fecha, a política de aplicação de tarifas dele, os Estados Unidos não vai conseguir essa política tarifária com todos os países do mundo, até porque existe um déficit interno dos Estados Unidos, né? E o Trump, que é um excelente negociador, nós vimos o que aconteceu com o Zelensky, né? O Zelensky foi lá dar um tapa para quem joga truco, né? Deu uma trucada no Trump, saiu com o rabo no meio das pernas, voltou lá implorando por ajuda porque viu que não ia conseguir o apoio da União Europeia. Então o Trump é um excelente negociador e ele tem negociado bastante. Acontece que os Estados Unidos não vai conseguir chegar até o final com todos os países impondo tarifa nessa reciprocidade. O que poderia estar acontecendo aqui se fosse o Bolsonaro o presidente, a gente tirar vantagem dessa história, de toda essa situação. E, pelo contrário, o Brasil hoje é alvo e a gente tem que ver até onde vai chegar. Que é um país governado por corruptos, por ladrões, por bandidos, isso aí o próprio Gilmar Mendes já deixou claro, dizendo que era uma cleptocracia, né? Nada mudou, né? O Alexandre de Moraes, numa palestra, ele dizendo que se tivesse desviado menos dinheiro lá para Porto de Cuba, né? E investido na segurança, o Brasil, o PT, a esquerda não teria sido expulsa do Brasil. O próprio Barroso, num julgamento no habeas corpus, num agravo no habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, listando ali as dezenas, centenas de condenações da esquerda. Então, que é um país corrupto, que é um governo corrupto, todo mundo sabia. Tá? Nós sabíamos. Claro. Quanto que a gente gritou aqui? A gente sabe que são ladrões, que são bandidos, que tem esquema, que tem todos esses interesses. Agora, não me surpreende. Surpreende sim de estar saindo, por exemplo, essa matéria, mais uma vez eu peço para o João, né, que manda para mim, porque é uma matéria muito interessante. Coloca que o Lula na capa, que silencia diante a corrupção, é óbvio, o maior corrupto que tem no... maior não, mas é o que lidera o maior esquema de corrupção no Brasil, e ao mesmo tempo elogia a China por estar combatendo a corrupção e atrela o Trump à corrupção, enquanto tem o Elon Musk no Dodge, fazendo uma devassa ali, uma limpa, só que esses esquemas da Previdência, né, cidadão lá com 360 anos
recebendo benefício previdenciário. É interessante. Só não sei se elogia a China, mas faz um parênteses, tipo assim, olha, o combate à corrupção em países que são considerados sem democracia é mais forte do que em democracias, principalmente na América Latina. Mas como que a gente vai saber de combate à corrupção num partido não tem informação, João. Não tem informação nenhuma. De onde é que eles tiram essa informação? É uma ditadura. Lá, se alguém falar em corrupção no Partido Comunista Chinês, a gente sabe o que acontece. Sem língua, não é sem língua. Então, mas o artigo em si é interessante, porque mescla ali várias informações. Deixa eu mandar um alô para Michele e Cristina. Vitória, por favor, manda um abraço para mim. Hoje é meu aniversário. Opa! Michele está em Ipatinga, Minas Gerais. Ô, Michele, se tiver festa, convida nós, hein, João? Tem festa para hoje, João? Não, eu só mando o feliz aniversário se for convidado para festa. Pô, e daqui pertinho, Ipatinga, pô, do lado. Vai ter café? É? Vai ter café? Ah, Minas Gerais tem que ter um cafezinho e pão de queijo. Eu sei que você vai achar estranho o que eu vou dizer agora, mas é a mais pura verdade. Um dia, no futuro não muito distante, nós ainda teremos gratidão por esse período do terceiro mandato do Lula. Sabe por quê? Somente esse terceiro mandato do Lula foi o necessário, foi o bastante para acabar de uma vez por todas com o PT. Tá, saiu uma pesquisa agora, mas antes deixa eu contextualizar uma coisa para você. O Lula perdeu em 4 regiões do Brasil e ganhou apenas em uma região. A única região que o Lula ganhou, que a esquerda normalmente ganha, porque eles sabem como manter essa região na pobreza, na miséria, como impedir o progresso de chegar lá, que é o Nordeste. O Lula faz questão e a esquerda fazem questão de impedir que o progresso, que a qualidade de vida, que a água chegue ao Nordeste. O objetivo é manter esse povo numa situação de dependência total do Estado e dando migalhas para comprar votos. Muito triste falar isso, mas é a verdade. E os nordestinos que despertaram para isso estão lutando para acabar. Pois bem, no Rio Grande do Norte, quando teve as eleições de 2022, o resultado no Rio Grande do Norte foi esse aqui, ó. Preste atenção. Segundo turno, Lula teve 65% dos votos, Bolsonaro teve 34% dos votos. Lula teve quase o dobro. Preste atenção, quase o dobro dos votos no segundo turno. No primeiro turno, Lula teve 62, Bolsonaro teve 31. Ou seja, teve mais que o dobro. No primeiro turno teve mais que o dobro, no segundo turno, Bolsonaro subiu de 31 para 34 e o Lula de 63, né, para 65. Agora foi feita uma pesquisa no Rio Grande do Norte. Como é que está a situação? Como seria se as eleições fossem hoje? Lembrando, nós estamos no momento aí que o Lula está despejando dinheiro no assistencialismo e que a imprensa e o sistema está tentando destruir e prender Bolsonaro. Colocando nas costas dele golpe antidemocrático e tudo mais. Denúncia da PGR, essa denúncia fast food. Nós vamos analisar como é que está agora. Paraná Pesquisas, que costuma acertar sempre. Na espontânea, tecnicamente empatado. Tá? Porque a margem de erro é de 2,5, se eu não me engano, 3,4. Tecnicamente empatado Lula e Bolsonaro. Agora vamos lá, calma, isso é na espontânea. Na estimulada, Lula 35, Bolsonaro 30. Isso aqui, gente, e lembrando, quem vota em Gustavo Lima votaria em Bolsonaro depois. Isso aqui é surreal. Isso aqui é surreal. Nós estamos falando um empate técnico entre Lula e Bolsonaro no Rio Grande do Norte, um lugar onde o Lula teve mais que o dobro dos votos no primeiro turno. Mais que o dobro dos votos no primeiro turno. Continuando. Se fosse a Michele Bolsonaro, a diferença nem é tão grande assim. Se fosse a Michele Bolsonaro. Se fosse Tarcísio, o Tarcísio ia sofrer um pouquinho, ele não é tão conhecido lá. Agora vamos olhar como é que está a situação da satisfação do governo naquela região. Olha só, aqui. 32% de ótimo e bom, 43% de ruim e péssimo, péssimo com 34%. Desaprova mais da metade, 51%, e aprova 46%. Isso aqui, gente, deixa eu explicar o que é tão importante aqui. Nós estamos falando de um estado que fica ali na única região do Brasil que o Lula ganhou. Ele só ganhou em uma região, foi no Nordeste, perdeu em todas as outras. Aí ele veio para o seu terceiro mandato e ele está conseguindo destruir a reputação da esquerda, dele e do PT no Nordeste. Por isso, um dia no futuro não muito distante, a gente vai ter gratidão por esse período. O Lula está conseguindo fazer, nesses 3 anos, 2 anos e meio,
o que nós, a oposição e a direita, não conseguimos fazer em 20 anos. São 20, 30 anos tentando mostrar para a população do Nordeste, olha, essa política de esquerda é uma política que vai escravizar vocês na pobreza, que vai impedir o progresso de chegar. O objetivo deles é nunca deixar que a qualidade de vida dessa região melhore. E eles não acreditavam. Tinha aquela memória afetiva, né? Na época do Lula era melhor. O Lula voltou. E tá muito pior. Não tem um aspecto da vida deles que não piorou. Tá tudo mais caro, a inflação, a criminalidade explodiu. Era o de se esperar, né? Coloca um criminoso na presidência. A criminalidade hoje é uma das principais preocupações do povo brasileiro. Criminalidade. Sendo que na época do Bolsonaro tinha sido a maior queda de homicídios, de crimes violentos na história do Brasil. Agora, meu amigo, todos os criminosos voltaram à ativa sabendo que não serão punidos, que o chefe deles está na presidência e que a Suprema Corte do Brasil vai fazer questão de devolvê-los para suas casas. Por quê? Porque tem que abrir espaço para as velhinhas idosas que foram invadir prédio público no domingo com a Bíblia embaixo do braço. Tem que abrir espaço, tem que liberar os presídios, tem que soltar todas essas pessoas, porque essas velhinhas têm que ser presas, elas são os perigos para o Brasil. Elas sim representam um perigo para a democracia brasileira, não aquele cara que dá tiro para cima e acerta a criança na rua. Parar por aqui. Então, assim, mais uma notícia, 2 meses de Sidônio não vai adiantar. Não há o que eles possam fazer para resgatar a aprovação do Lula. Isso está cada vez mais consolidado na cabeça das pessoas que estão se despertando finalmente. Um abraço.